pessoal, sou a Aline Piai. Hoje estou aqui gravando mais um conteúdo para o Gerando Conexões. Recebo o Roberto Maser, ele que é formado em Economia e é empresário do ramo gráfico. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Espero poder contribuir de alguma forma aí com o seu público. Com certeza, vamos bater um papo bem legal, né? E eu vou começar fazendo umas perguntas para ele. Então, você é formado em Economia e por que você escolheu essa área? Bom, eu escolhi Economia quando eu era adolescente ainda. E, basicamente, aquele adolescente de 17 anos gostava muito de humanas, gostava de matemática e achava que combinar exatas com humanas num curso de Economia, que tinha um pouco de cunho político, seria legal. No fundo, não tinha tanto cunho político assim no curso. A gente migrava mesmo para a teoria econômica, estudava a fundo, mas a decisão por ir para a economia foi essa. Uma decisão até um tanto quanto ingênua, né? Acho que os adolescentes, quando estão se preparando para a faculdade, não necessariamente estão tão bem instruídos assim. Eu gostei muito do meu curso, não foi um curso que me ajuda hoje para a vida profissional. Inicialmente eu fiz uma segunda faculdade mais direcionada para o meu ramo, fiz tecnologia gráfica, mas o curso de economia ele foi muito importante para mim pelo que ele me exigiu. Assim, eu tive que estudar muitas horas, eu tive que me dedicar profundamente a conteúdos profundos. Ele gerou um networking na faculdade muito legal. Então, assim, embora para a minha vida profissional em si eu aproveite pouco e fique mais ligado assim, à conjuntura, análise de mercado, etc., a verdade é que um pouco do meu caráter foi definido ali na faculdade. Uhum. E você tomou essa decisão bem jovem, 17 anos já estava... 17. Eu estudei, foquei, passei, acho que tive um pouquinho de sorte também, né, porque olhando para trás, assim, eu estudei quantos pontos eu deveria fazer para passar na faculdade, fiz exatamente o que eu precisava e entrei numa faculdade muito boa. Bacana. Parabéns. E em que momento decidiu trabalhar no setor gráfico? Eu sempre trabalhei no ramo da família. Então, assim, antes mesmo de fazer faculdade, eu já fiz estágio, vamos colocar assim, né? Eu trabalhei um ano na contabilidade da empresa. Um ano depois eu trabalhei com o pessoal da pré-impressão, mas ainda muito menino, né? Olhando o que o pessoal fazia. Então, eu já comecei ali. Fui para a faculdade. Enquanto estava lá, mantinha contato, procurava saber como o que estava acontecendo e até para saber como eu poderia ajudar mais adiante. E aí, quando eu concluí os meus estudos em São Paulo, eu decidi voltar. Então, desde pequenininho você estava pela gráfica lá. Sim, posso dizer que sim. E você teve experiências em outros ramos voltados à sua formação? Eu tive mais experiência acadêmica, assim, eu tive alguma relevância num tema bem específico, assim, que se chama governança corporativa. A gente analisava a estrutura de propriedade de empresas SA. Então, assim, eu flertei um pouco com a Bolsa de Valores, publiquei artigo, tive bolsa de iniciação científica por conta desses estudos, mas experiência profissional mesmo não, eu trabalhei sempre nos negócios da família, foi sempre bem dedicado ali. E agora uma pergunta, como é ser empreendedor no Brasil? Olha, logo de cara já, né? Olha, eu acho que assim, a gente tende a reclamar muito de empreender no Brasil. Eu acho que assim, tem dois componentes aí da pergunta que eu acho que são interessantes. Primeiro, o empreender e segundo, o Brasil. Quando a gente pensa em empreender, normalmente muitos de nós somos administradores, não empreendedores, né? A gente administra o próprio negócio, mas não necessariamente a gente empreende. Então, assim, construir, criar, ter uma ideia, vislumbrar o mercado, atacar, ter disciplina mental para poder desenvolver aquilo que ainda não foi desenvolvido antes, isso é empreender. Isso é muito mais difícil e eu acho que não faz tanta diferença, assim, empreender sobre essa ótica, seja no Brasil, seja no restante do mundo. O que o Brasil traz de elemento, acho que é incerteza, né? A gente, vamos dizer, enquanto empresário, a gente tem muita insegurança jurídica, vindo de legislação tributária, vindo de legislação trabalhista. Não convém ficar falando a respeito, mas
Isso traz muita insegurança para a gente no dia a dia, porque isso pode nos atacar e pode nos oferecer riscos que eu acredito que em outros países não são tão grandes assim. Do ponto de vista político e econômico, a gente também tem um pouco mais de instabilidade, né? A gente vira e mexe, está flertando com um teto de gastos, a gente está deixando a reforma da Previdência para o último momento, faz com que ela seja insuficiente e logo tem que rediscutir. Isso torna o ambiente de negócios nosso um pouquinho mais incerto e acaba causando uma certa pressão no custo do capital que a gente tem. E o custo do capital, sim, esse impacta vamos dizer, a ação do empreendedor, porque imagina uma boa ideia, que daria um índice de lucratividade bom, sei lá, 20% de retorno para o empreendedor. Só que ele tem um custo de captação equivalente. Então, essa boa ideia que beneficiaria a vida de muitas pessoas acaba não sendo levada a cabo, porque o risco simplesmente não vale a pena. O custo que o Brasil traz para a equação faz com que a ideia não vá adiante. Mas assim, no foco da questão, eu não acho que faz tanta diferença empreender no Brasil ou em outro lugar. Assim, acho que no final das contas tem desafios, aqui são desafios diferentes de outros lugares, mas o empreendedor vai em frente. Eu acho que essa é a diferença. E muitos de nós somos mais administradores do que empreendedores. Achei muito interessante esse ponto que você colocou, que realmente, né, a parte de empreender, às vezes não tem estudo para isso, né? Acho que pelo menos na minha visão, acho que as pessoas elas nascem empreendedoras. Não sei se você concorda. Eu tento acreditar que elas podem se tornar empreendedoras com um pouquinho de humildade e arrojo. Por quê? Porque a gente erra muito no processo. A gente passa a vida errando. Muitas vezes, ao invés da gente aprender com os próprios erros, a gente justifica o porquê a gente fez aquilo e cria um monstro em torno de algo que era simples. Errei. A partir do momento que você erra, aprende, faz de novo, errou, ok, melhora e vai em frente, eu acredito que você pode se tornar um empreendedor sim, muito embora talvez a timidez atrapalhe, talvez os aspectos psicológicos que, sei lá, a pessoa carrega na vida atrapalhem, mas é possível ser empreendedor e aprender no processo e precisa um pouquinho de humildade, porque errar, reconhecer o erro e começar de novo, que eu acho que é difícil. Nós, enquanto humanos, tendemos a não aceitar tanto isso, né? Essa mesma pergunta eu já fiz aqui para outros empresários também. Um ponto que eu achei interessante que eu escutei de outras pessoas foi que às vezes também a pessoa ela busca um caminho ali, porque fulano está ganhando dinheiro com isso, então vou fazer isso, mas às vezes não entende, né, não estuda sobre aquilo e vai só pela questão do dinheiro também, né? Isso também dificulta, não é o ideal, né? Eu escutei isso de alguns clientes, de outros bate-papos, que às vezes a pessoa ela estuda, é empreendedor, mas ela vai por esse lado, porque fulano está ganhando dinheiro com isso, também vou montar. É uma questão essencial, né? Porque a gente vê o sucesso, a gente almeja o sucesso, né? A gente deseja. E aí a gente enxerga o que uma pessoa fez e tende a repetir. Não necessariamente isso traz felicidade, às vezes pode até trazer o retorno, pode trazer o sucesso, não significa que a estratégia seja boa em longo prazo, mas aí cada um tem que achar seu próprio caminho, né? Sim, com certeza. E você passou por muitos obstáculos ao longo desses anos, Roberto? Sim, eu errei bastante, acho que boa parte dos obstáculos vieram para me fortalecer, assim, profissionalmente. Lamento pelas pessoas que estavam do meu lado no momento que eu errei, né? Porque quando a gente está numa posição de liderança ou de comando, ainda que não tenha a liderança, as nossas ações elas respingam sobre as pessoas. E boa parte dos obstáculos eu entendo de maneira positiva, porque aprender a lidar com pessoas, eu aprendi no processo. Fiz curso numa pós-graduação que tinha enfoque em pessoas, mas é muito diferente de você lidar com as pessoas. Você ouve empatia, mas você ter a capacidade de realmente ouvir o que a pessoa tem para dizer, se importar com aquilo e dar uma resposta satisfatória, ainda que seja negativa, é uma habilidade que se desenvolve. Então, assim, eu tive muitos obstáculos, sim, boa parte foi por incapacidade inicial de saber como lidar com aquilo, mas isso me tornou melhor. Assim, eu acho que os obstáculos foram bem positivos nesse aspecto. Então, eu não lamento não. Eu tive que enfrentar obstáculos de mudança tecnológica, de mudança de orientação do setor,
aspectos de instabilidade econômica no país, que afetam muito o ramo de atuação em que eu estou, né, que é muito volátil, com as expectativas, com o ambiente de negócios, mas tudo isso me tornou mais forte. Eu acho que tornou também a empresa mais forte, as pessoas que ali estavam para lidar com aquilo, o grupo de pessoas que me ajudam a tomar conta dos negócios, acho que ficou mais forte também com esses obstáculos, sabe? Uhum. Nossa, como você falou, a questão de ser humilde, de reconhecer o erro, aprender com aquilo, né, e seguir em frente. Eu acredito nisso, fortemente. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de aprender continuamente, tende a ficar melhor para si mesmo. Ele não precisa comparar com os outros, é para si. Uhum. Eu acredito muito nisso. E como que foi, né, está sendo a migração de gestão do seu pai para você? Um processo interessante, porque assim, operacionalmente, eu acho que não teve muita preparação e nem dificuldade. Por um lado, o meu pai queria, de uma certa forma, acelerar o processo. Uhum. Por outro, foram aparecendo pequenos problemas ao longo da trajetória. Você resolve um, resolve o outro, e a hora de você ver, você está tomando conta de várias coisas. Então, assim, operacionalmente foi bem tranquilo. Obviamente que mentalmente é um processo mais complexo, até por conta de relevância de liderança, né? Porque assim, há um pouco de confusão numa empresa familiar de quem é que é o líder, né? A quem eu me coloco no lugar do colaborador. Quem é que eu devo ouvir? Os dois, mas um pensa de um jeito nisso, o outro pensa de outro jeito naquilo. Então, esse é um processo um pouquinho mais complexo. Além do mais, eu me preocupo muito com o bem-estar do meu pai, assim, é um aspecto de a pessoa que empreendeu, cresceu, desenvolveu, foi para frente, fez coisas muito legais e de repente passa o bastão e pode se sentir menos útil do que se sentia antes, não inútil, porque não é o caso, é muito ativo, muito firme, mas esse aspecto mental também eu acho um pouco complexo, né? Porque eu vejo quando as pessoas discutem essa questão de passar o bastão em empresas familiares no Brasil, a preocupação com a geração que está vindo, né? Mas poucos se preocupam com a geração que está deixando, que é uma geração que tem muito para contribuir, que tem muita experiência e eu acho que dosar isso é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, porque simplesmente quem vai tomar conta do negócio no dia a dia não é algo tão complexo assim, a não ser que a pessoa não esteja preparada mesmo, e ainda tem que se preparar, né? Eu acho que é bem simples isso, mas o restante me parece mais relevante. Uma vez que você se preparou, ter a capacidade de enxergar qual é o seu papel e qual é o papel de quem passou, como é que ele pode ajudar, isso eu acho que é o mais relevante, mais complexo também de se tratar. E você tem um filhinho, né? Tem. Como que é? Você acredita também que ele vai seguir seus passos? Ele costuma ir também para a empresa? Olha, eu não sei, eu não trato ainda com ele disso, ele tem 6 anos apenas, né? Eu levo sim, eu gosto que ele tenha orgulho do que a gente faz, eu gosto que ele admire as máquinas e ache aquilo bonito, mas por outro lado eu não pretendo influenciá-lo para ele seguir, não de maneira consciente pelo menos, né? Eu quero que ele seja uma pessoa feliz, que ele se realize, que ele possa ao longo da vida fazer boas escolhas e prefiro que ele olhe para mim como um bom exemplo do que como um líder que ele tem que ser igual. Eu acho que isso traz muita infelicidade, assim, quando a gente busca ser igual a alguém, seja nossos pais ou seja outros, eu acho que isso não tende a ser legal. Então eu espero que ele siga o próprio caminho quando tiver o momento dele. E você, né, aprendeu muito sobre a área do ramo gráfico com o seu pai? Sim, certamente. Ele tecnicamente é muito competente, mas acima de tudo, em perfil, em capacidade, em percepção, astúcia, acho que aprendi talvez até mais aí do que vamos dizer, com o conteúdo técnico. Como eu fiz uma graduação de tecnologia gráfica, eu meio que cheguei, em alguns aspectos eu cheguei até mais bem preparado que ele, em outros, obviamente, eu tinha que conhecer o dia a dia, e aí ele estava muito mais desenvolvido que eu ali naquilo. E o que mais marcou você nessa fase? De transição? Isso.
Puxa, eu não sei se teve algum momento, eu nunca parei para pensar a respeito, assim, a gente nunca teve um momento muito marcante, assim, que merecesse destaque. Eu acho que é uma construção que ainda está em andamento, eu ainda trabalho com meu pai diariamente, ainda é uma pessoa importante na minha vida, importante nos negócios da empresa, mas assim, teve nenhum momento impactante, assim, falar, olha, teve uma transição, a partir daqui mudou. Não, as coisas foram bem naturais mesmo, assim, foram um processo bem suave, bem tranquilo nessa transição. Entendi. E como que você define a rotina da gráfica? De muita responsabilidade, porque a gente tem uma responsabilidade técnica muito grande, os clientes que procuram a Santa Edviges procuram uma qualidade superior à do mercado, então entregar isso de maneira consistente sempre é uma bela de uma responsabilidade, exige empenho, exige equipe alinhada, então o primeiro aspecto é técnico. A outra parte da rotina é uma rotina que eu acho que é mais psicológica. A gente tem uma necessidade, os clientes nossos têm uma necessidade de prazos muito curtos. Acho que é um pouco do reflexo do que a humanidade vive, de ser um pouco ansiosa, de querer tudo muito rápido, muito embora nem sempre precise. E aí a gente tem que ter um cuidado, uma responsabilidade para gerenciar essa ansiedade alheia, sem ser insensível. Então a gente não pode alimentar expectativas que a gente não possa cumprir, embora haja momentos que a gente não tenha tempo para pensar, que a gente simplesmente tem que atacar porque há uma necessidade ali que realmente vai expirar. Então, eu acho que a nossa vida ali na gráfica é uma vida de muita responsabilidade, porque a gente está tecnicamente atendendo um produto superior para clientes que querem tudo muito rápido e às vezes cortar o caminho, economizar processos não é a melhor estratégia, então a gente tem que fazer boas escolhas recorrentemente. Trabalhar com prazo, nós já fomos clientes do Roberto. Ainda são, né? Eu lembro da época da revista, tal dia tem que chegar, tem que fechar o arquivo. Não pode furar. É uma correria, né? Sim, mas o legal é que, na medida que vai passando o tempo, a gente vai desenvolvendo um relacionamento com os clientes e vai criando acordos em torno daquilo. E a gente substitui a expectativa do prazo por um acordo. E aí o acordo ele pressupõe a data que se envia o arquivo, que você aprova, quais são os padrões de qualidade que são aceitáveis, o que não é aceitável. E uma vez que está tudo muito bem definido, as coisas depois de um tempo começam a fluir. Mas até fazer esse ajuste de relacionamento é um processo em tanto. E é uma equipe nota 1000, viu, pessoal? Obrigado. A gente trabalha, como você falou, a gente ainda tem os trabalhos juntos e quando é algum arquivo que tem que ser ajustado, o pessoal avisa, a gente corre lá, né, aprova em máquina. Sim, é um processo gostoso, eu acho muito bacana, assim, essa interação, porque é o momento que a gente pode ajudar, né, de verdade. Né? Quando a gente pensa o que a gente pode fazer pelo outro, tá aí. Há necessidades e muitas vezes a gente não ouve, né, e quando a gente tem capacidade de ouvir e ajudar, as coisas fazem sentido. Com certeza. E como que você se destaca na concorrência? Acho que a gente até acabou já entrando um pouquinho na resposta aí, né? Claro, acho que todo negócio para se destacar precisa de estratégia. Não é fácil estabelecer uma estratégia, porque normalmente, quando se vive tempos de escassez como esse que o Covid nos trouxe, se vai em busca de fluxo de caixa, se vai em busca de eficácia, né? Não de eficiência. E em tempos normais, me parece que escolher um nicho para ser atacado, atender bem aquelas pessoas que têm necessidades parecidas e se manter atento às mudanças de necessidades é o caminho. Eu não saberia dizer com palavras assim, como é que a gente está se destacando da concorrência, mas eu imagino que seja um mix bem formulado aí entre preço, prazo e qualidade. Eu acho que há tipos de produtos que exigem um pouco mais de qualidade, há produtos que só prazo, há produtos que você precisa ser competitivo, porque a existência daquele outro negócio depende daquilo. Então, a capacidade de enxergar esse mix e atender bem um público que tem necessidades parecidas, acho que é uma fórmula que funciona em qualquer setor, né? Não só no nosso.
Vamos dando continuidade aqui às perguntas. E como você vem trabalhando com a queda do impresso? De maneira natural. Assim, a primeira resposta que a gente pode dar, a gente, desde o princípio, a gente foi pioneiro em impressão digital. Então, nos casos em que os nossos clientes tinham necessidade de menores tiragens, a gente tinha um equipamento pronto para atender com menores tiragens. Em outros aspectos, a gente tem que desenvolver produtividade. Então, trabalhar as equipes, né, as diferentes equipes, para ter tempos de setup menores, para que o custo do setup não seja tão relevante, é fundamental, porque se você diluir o setup numa tiragem, sei lá, de 10 mil unidades, e de repente se você diluir esse mesmo setup em 5 mil, o custo de sair rodando se torna muito relevante. Então, o treinamento de equipe, o investimento em software para a gente poder trabalhar com automação, mais velocidade, foi a resposta natural. Não só nossa, mas acho que da maior parte dos players respeitados aí do mercado para poder lidar com a queda no volume, né? E nos últimos anos houve uma queda considerável? Está vindo... Que eu acho que é bem difícil de dizer isso porque a gente precisaria apontar para o mercado, né? O nosso mercado gráfico é um mercado muito grande. Se a gente pensar em revistas, uma pena, mas o mercado de revistas foi reduzindo até sumir. Então, hoje tem poucos títulos sendo publicados. Então, a preocupação não é com a redução da tiragem, simplesmente com a inexistência. Né? Então, nesse caso, sim, foi avassalador. O mercado editorial brasileiro, ele declinou bastante e teve o efeito Amazon também, que derrubou livrarias no Brasil, empresas de grande porte que antes tinham lucratividade e que passaram a comprar mais preço, com mais competitividade. Então, assim, para o mercado gráfico, o ramo editorial acabou encolhendo bastante, assim, em rentabilidade, né? Ficou muito mais competitivo. Nós ainda fazemos projetos no ramo editorial, mas são projetos bem específicos, assim, em que tem um pouquinho mais de colaboração técnica ou mesmo um prazo. Não é mais tanto a vocação que a gente seguiu por tanto tempo. Quando a gente vai para o mercado de embalagens, a queda no impresso não é bem uma realidade. Porque muitas vezes você começa com uma empresa que, sei lá, que faz um produto alimentício, ela começa vendendo 3 mil unidades, depois ela vai para 4, depois vai para 5, então você vai no caminho inverso. Então ali você tem alguns clientes que estão crescendo. Esse ramo do alimentício aumentou muito agora, né, nesse momento de pandemia, né? Dos deliveries, né? Sim, a gente inclusive a gente se orientou para ele no ramo enquanto da pandemia. Então, assim, a gente tem crescido muito com embalagens, não só as alimentícias, mas as embalagens de uma maneira geral, porque o consumo cresceu, né, com as famílias em casa, e a gente se reorientou para as embalagens, assim, de uma maneira bem mais forte. Entendi. E como você vê esse avanço do digital em paralelo com o impresso? Então, o digital, a tecnologia digital ou o digital redes sociais? Qual é Com a rede social? Então, a rede social eu vejo de maneira natural, assim, porque eu acho que vai passando o tempo, há maneiras de se resolver problemas que mudam, né? Então, assim, antes, sei lá, para você chegar em um público grande, talvez você usasse 20, 30 mil folhetos e dissipasse uma informação. O folheto já não é tão eficiente. Como é a rede social, ele demora para ser produzido, custa mais caro e aí você não entrega a mesma solução que hoje a rede social entrega. Então, para mim é uma questão natural. Em alguns casos, a rede social entrega um produto muito melhor do que o nosso. Em outros, eu acho que não, porque eu acho que eu digo que a gente entrega respeito hoje quando a gente entrega produto gráfico, a gente não entrega mais impresso, sabe? Então, sei lá, você vai para uma feira de negócios e você é bem atendido e como símbolo do atendimento você recebe um catálogo, chique, bonito, mostra respeito, que uma presença, né? Isso, aquela pessoa se preocupou para te entregar uma experiência, essa experiência veio tátil, visual e às vezes até com odor, dependendo do acabamento que você coloca ali. Existem vários tipos, né? Sim, e aí você consegue gerar uma experiência real a partir do impresso. E mesmo os folhetos que eles foram banalizados,
quando bem usados, eles geram muito resultado. Eu te dou um exemplo, né? Empresas que vendem produtos mais caros, como por exemplo apartamentos, as construtoras elas usam o impresso como desculpa para alguém na rua levar uma família, uma pessoa para comprar um sonho de vida, que é o apartamento. E aí o folheto, ele simplesmente é uma pequena armadilha que leva a pessoa para o ponto de venda, onde pessoas treinadas estão preparadas para vender o sonho de vida daquela pessoa. Então o folheto é parte de uma estratégia, ele não é a mais importante. Ninguém compra um apartamento olhando no folheto. Você pode se interessar, mas a maneira de vender muda. Então, eu acho que tem muitas aplicações do impresso que ainda são melhores. Por exemplo, o meu filho, hoje de manhã ele estava lendo o gibizinho da Mônica. E ele está aprendendo a ler, então ele está com dificuldade de lendo. Mas a experiência de ler no gibizinho é muito diferente do digital. Sim, eu concordo plenamente. E ele coloca a mão, ele sente o cheiro do papel ali, ele vê aqueles desenhos bonitinhos, ele se esforça para ler a letra, para entender a historinha. Então, isso gera uma experiência maravilhosa, diferente do digital. Sim. Embora, daqui a um tempo, ele vai pegar, jogar o chipzinho para o lado e vai para o digital, que vai oferecer outras coisas mais legais para eles na sequência. Então, acho que eu vejo com naturalidade essa mudança para o digital. Eu não acho que ela é definitiva, acho sim que ela impacta muito os produtos que a gente já trabalhava, mas eu vejo que tem muita coisa que a gente faz que ainda é muito relevante. E as pessoas que têm sensibilidade de perceber como entregar respeito para o seu próprio cliente, gerando uma experiência diferenciada, essas pessoas se destacam no melhor. Legal. O que você falou, eu também tenho minha menina, ela também adora ler todo dia, tem uma porção de livros e eu incentivo, o Edson também incentiva. Ele já é mais no digital, já tem até o tablet de leitura. Mas eu percebo que ela olha, mas você está lendo, pai? Mas cadê o livro? Né? A cabecinha dela ainda. Mas ela adora também, a gente incentiva bastante a leitura e esse contato, né? De pegar o gibizinho, um livrinho. É uma experiência diferente. Você gera experiência diferente. Você pode gerar. A gente aproveita muito esses impactos sensoriais, né? Sim. Acho muito bacana. E com a pandemia, o que você fez para se reinventar nesse período e manter a produtividade em alta escala? Uau, foi e tem sido um período intenso. Eu diria assim, a gente não teve muito tempo para pensar. No nosso caso, a gente teve um impacto bem forte. Então, assim, a pandemia roubou 85% do nosso faturamento do dia para a noite. Isso se manteve por 60 dias. Nesse período, lançamos vários projetos, vários mesmo, assim, mais de 10. A maior parte, uma furada. Ruins, alguns muito bons que não vingaram. E o que funcionou, e a gente se mantém, foi o redirecionamento para as embalagens. A gente lançou uma linha de embalagens especiais para delivery. A gente começou a atender uma demanda que apareceu, as pessoas estavam buscando se comunicar a partir da entrega do seu próprio material. Mostrar um diferencial ali, né? Isso, porque imagina, sei lá, você é proprietário de um restaurante bom, o seu produto é melhor que o da concorrência e você envia a sua refeição no mesmo pote de alumínio que um colega que não tem a sua estrutura envia. Então, assim, não parece ser melhor, embora seja. E a gente começou a se aproveitar um pouquinho dessas oportunidades. E eu diria que enquanto a gente estava olhando para dentro, buscando ideias, a gente cometeu vários erros. E a hora que a gente enxergou o que o mundo estava pedindo, não houve muita dúvida. Foi muito mais simples. E embora no primeiro momento não havia muito o que se fazer, porque ninguém estava saindo de casa para... Era meio estranho sair para visitar, né? Para se relacionar socialmente, parecia até errado. Era mais estranho ainda receber novos fornecedores. Então, nos primeiros meses foi bem complexo. A gente usou os programas do governo para poder suportar e manter a nossa equipe, que era técnica. E agora a gente está gradativamente se mantendo ali, olhando para as embalagens com um foco diferente, buscando o nosso nicho
nesse mercado também, que é um mercado bem amplo, bem competitivo, que tem necessidades muito diferentes, e a gente está buscando achar o nosso espaço de uma maneira mais eficiente, né? Acho que foi eficaz, a gente saiu de uma situação muito desafiadora para uma ok, e agora a gente precisa ir para algo melhor, e é para isso que a gente está se preparando. Em 2021, você acredita que as coisas vão demorar um pouquinho mais para se normalizar, ou você acha que já vai entrar o ano assim um pouco mais? Eu estou sendo cauteloso ainda com as minhas perspectivas para 2021. Eu vejo que os programas que o governo colocou de incentivo à renda, para manter pessoas com renda, ajudou muito. Eu vejo que isso tem um futuro limitado, muito provavelmente isso vai ser cortado. Vejo também que por trás dessa escalada de preços há um empobrecimento da população, há uma certa escassez por vir. Acho que o desemprego ainda vai ficar um pouquinho alto e eu não tenho certeza até que ponto essas vacinas que estão sendo discutidas serão efetivas para, sei lá, para a gente virar janeiro, já começar com um ano positivo e com as coisas funcionando. Acho que tem muita incerteza ainda pela frente, acho que o empresário tem que, à medida do seu negócio, obviamente, agir de maneira cautelosa e, embora, acho que a gente tem que se arriscar também, porque a pandemia também gera oportunidades, também proporciona situações que você pode se reinventar. Se reinventar. Exato. E ser corajoso e assim por diante. Então, eu estou olhando com 2021 com bastante ressalva ainda, estou buscando olhar um pouquinho mais adiante, e olhando mais adiante, estou olhando conduzindo uma equipe para acreditar em outro perfil de produtos. A gente sim deve ir mais forte para as embalagens, a gente deve se concentrar um pouquinho mais nisso do que nos produtos promocionais, pelos quais sempre fomos conhecidos e reconhecidos. Então a gente tem um belo desafio pela frente, estrutural, em ter equipamentos mais afeitos àquele tipo de produção, processos mais calibrados para aquilo, novos treinamentos. Então o direcionamento que a gente está apontando é para lá, olhando para os lados, atento com as ameaças que ainda nos impactam, né? Mas eu não estou olhando para 2021 como um ano salvador, eu estou olhando como um ano em que a gente vai continuar fazendo um trabalho de recalibração de horizonte mesmo. E nesse período sofreu grandes prejuízos de modo geral, Roberto? Sim, financeiramente, obviamente, a gente sabe, como eu disse, perdemos 85% do nosso faturamento em 2 meses, isso gera um estrago absurdo, né, do ponto de vista financeiro. Por outro lado, eu tendo a acreditar que teve um componente positivo para a gente, assim, porque a gente acelerou mudanças que a gente demoraria muito para fazer. Então, mentalmente, a gente saiu muito mais forte, assim, nesse período mais crítico. A gente teve perdas de pessoas importantes, né, durante esse processo de pandemia, das pressões que ela gerou no ambiente, pessoas queridas que estavam ali firmes com a gente no dia a dia. Por outro lado, a gente teve o fortalecimento de outras pessoas que não foram, porque todo mundo precisou se reinventar, pelo menos num primeiro momento. As mudanças para a gente foram bastante ativas, bastante fortes, e muitas coisas a gente melhorou muito dentro da empresa, assim, em organização, em eficiência, em fazer mais com menos, em conseguir custos menores para coisas que antes a gente não era tão eficiente. Então, eu vejo que teve um aspecto que, em um longo prazo, e as coisas passando efetivamente, a pandemia vai ter dado uma certa ajuda, embora uma ajuda que ninguém gostaria de receber. Sim. Mas, sim, teve um lado ruim. Eu acho que o balanço não vai expressar algo muito bonito no fim do ano. Por outro lado, a convicção de que, por longo prazo, a gente sai mais forte. Como você falou, né, nós aqui também, como empresários, a pandemia, por um certo lado, nos fez enxergar alguns processos que nós não estávamos enxergando. Como você falou, fazer menos, né?
fazer mais com menos. Sim, e assim, a gente muitas vezes se perde dentro da nossa própria cabeça, né? A gente acredita em coisas que não são reais, e quando você está numa situação de extremo desconforto, não tem muito tempo para você ficar pensando, você tem que agir, e aí você age fazendo o que tem que ser feito, não necessariamente aquilo que você gostaria, nem nada muito fantasioso, nem nada muito grandioso, mas você faz aquilo que tem que fazer, e para de ficar lidando com a mente distorcida em muitos aspectos, né? Então, eu acho que esse aspecto mental da crise foi bem interessante, assim. Vamos fazer o que tem que fazer, não o que eu gostaria. Você acredita que a gente tenha avançado aí uns 5 anos em um? Puxa, eu não sei dizer isso, eu precisaria ter critérios para poder analisar isso, mas eu tento acreditar sim que muitas mudanças que demorariam para acontecer foram muito aceleradas, né? As pessoas que tinham muito medo de comprar na internet já não têm tanto medo assim. Exato. Então, assim, muitos negócios que passaram a vida falando que não iam entrar online e de repente não vem outra opção. Restaurantes que nunca fariam delivery na vida, se vem a única opção de fazer algum faturamento no delivery. Então, assim, eu acho que sim, teve muita mudança. Eu não sei se 5 anos não tem parâmetros para isso, mas acho que a gente acelerou sim mudanças de maneira expressiva nesse período. E, obviamente, algumas pessoas ficaram para trás, outras foram muito mais para frente, porque estavam já bem resolvidas. E aí, vamos lá. E o que você fez ou continua fazendo para manter a produtividade da empresa e manter o foco nos negócios, sem abalar? Por conta da crise? Isso. Olha, na verdade, sendo bem franco, quando a gente pensa em produtividade, a gente está pensando em eficiência. Durante a crise, eu estava pensando em eficácia, eu estava pensando em fluxo de caixa, eu estava pensando em como fazer renda para manter uma equipe técnica e como ser prático o suficiente para fazer isso acontecer rápido. Então, sinceramente, a eficiência não era parte do contexto mais amplo. A busca era por venda. Então, assim, nesse aspecto, por isso que eu mencionei de estratégia e tal, tudo que a gente tinha de estratégia, esquece, vamos fazer o que tem para fazer. Tem embalagem para vender, vamos vender embalagem. Teve política, vamos vender ingresso para político, porque a gente precisa fazer fluxo de caixa no ano que foi ruim. Então, esse não foi um ano de ajuste assim, em busca de eficiência, embora muitas coisas que a gente esteja fazendo vão retornar, especialmente em programa de 5S, de organização. Eu tenho certeza que isso vai gerar muita eficiência ainda, e a gente começou durante a pandemia. Por outro lado, eu tenho que ser muito franco, assim, a busca nossa era fluxo de caixa. Era vender, era restabelecer, manter os colaboradores bons que a gente tinha, manter os processos, honrar com os fornecedores e ser, nesse aspecto, fomos pragmáticos. Então, assim, sem muitos rodeios, a gente não estava olhando para produtividade, para produção. Tem que sobreviver, né, Roberto? Sim, a busca é prosperar sempre, né? Mas se a gente não tem o mínimo necessário, esse é um sonho distante. Então, tem horas da vida em que a gente precisa ser prático. E, certamente, na pandemia, para a gente, foi esse momento. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na questão da sua rotina pessoal. Que você falasse um pouquinho, né? Eu vejo, acompanho que você pratica esporte, você teve também, acho que, uma grande mudança nessa questão na sua vida, no alimentação, exercício. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, eu não sei muito bem como trazer tudo à tona, mas para mim começou num dado momento em que eu não aguentava mais ficar me lamentando, sabe? E num dado dia, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo, 6 meses antes. Ele falou: velho, você já ouviu falar de meditação? Eu falei: já. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque ele foi muito esperto, né? Ele falou: olha, grandes executivos estão trabalhando com isso e estão tendo resultados muito positivos. E na época eu não acreditei muito, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Ele plantou sementinha. E aí, um belo dia, 2 de agosto de 2017, não me perguntem por que esse dia, porque não tem motivo algum, eu resolvi sentar, experimentar, e a partir dali, eu iniciei gradativamente um processo de mudanças. Assim. Então, eu comecei me desintoxicando alimentarmente, então assim, não fiz nenhum tipo de exercício, mas eliminando coisas que eu achava que estavam me fazendo mal. Eu emagreci mais de 20 quilos num período de 4 meses, então foi bem impactante.
Aí, depois disso, eu achei que estava muito magro, daí eu falei, não, preciso fazer um pouquinho de exercício físico. Comecei a fazer um pouquinho de atividade física, ainda de maneira bem dosada, e a vida foi colocando outros desafios, né? E aí, num dado momento, eu precisava de desconforto, aí comecei a treinar kickboxing, porque eu jamais na vida quis fazer algum tipo de esporte de luta. Falei, não tem algum motivo para isso, vamos descobrir por quê. E aí depois de um tempo eu percebi que não importava quantas vezes eu levava porrada no kickboxing, eu não tinha coragem de bater de volta. E aquilo mexeu comigo, assim, falei, não, mas por quê? O que tem de errado aí? O que você não está querendo enxergar? E aí, gradativamente, eu comecei a mudar mais coisas. Então, assim, não tem uma explicação muito lógica para aquilo. Tem um sentimento inicial de desconforto, de não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, e aí eu fui mudando algumas coisas que eu já ouvia pessoas fazerem, e ao longo do tempo aquilo tudo fez muito sentido. Então, assim, hoje eu tenho uma rotina bem disciplinada, eu me planejo todo dia eu começo com intenções, eu tenho os objetivos para o meu dia de trabalho, eu tenho objetivos para o meu dia de folga, eu começo todo santo dia bem cedo. Então eu acordo 5 horas da manhã praticamente todos os dias, sábado e domingo inclusos, hoje. Eu inicio meu dia com meditação, ainda hoje, 1.200 dias depois. Eu pratico alguma atividade física quase que todo dia, sento para tomar café com a minha família, e aí eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Então, eu me preparo, assim, acho que a diferença é que eu consigo hoje me preparar para começar o dia. Isso me faz muito sentido, me dá muito prazer, me causa muito bom-estar, sabe? Uhum. E eu tenho gostado bastante desse processo. E essa mudança implicou também na questão profissional? Você acha que trouxe mais... Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, de uma maneira mais ampla, assim. Acho que eu me tornei um melhor pai, um melhor marido, me tornei um melhor filho, e também empregador. Assim, não sei dizer em que aspectos, acho que as pessoas com as quais eu trabalho precisariam depor aqui, né? Para não ficar um negócio esquisito, mas efetivamente eu me preocupo mais com as pessoas com as quais eu estou no dia a dia. Eu me entrego mais para elas, sabe? Legal. E, bom, a última pergunta, né? Como empreendedor, qual dica que você daria aí para o pessoal que está assistindo, que vai iniciar uma carreira? Queria que você deixasse uma mensagem. Olha, eu diria que busquem o próprio nicho. Sigam o coração, não a história dos outros, e busquem a própria felicidade. A gente perde muito tempo da vida seguindo os objetivos dos outros, sabe? Quando a gente se dá conta, já passou muito tempo. E, então, acho que seja para empreender na vida pessoal, seja para empreender na vida profissional, é importante se resguardar um pouco, ter um pouquinho de atenção e fazer boas escolhas. Não é fácil, mas é possível. Eu acho que eu iria por aí. Façam boas escolhas e busquem nichos, atendam pessoas. Você lida com pessoas todos os dias. Elas são o que importa. Muito bom. Gostaria de agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, de ter compartilhado aqui com todos um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Espero ter ajudado um pouquinho. Com certeza. Até mais, pessoal.